Oi, pessoal. Em vídeos passados eu tinha apresentado para vocês dois métodos para resolver sistemas lineares: a decomposição LU e a eliminação de Gauss, com ou sem pivoteamento. A gente chegou também a fazer a conta de quantas operações de ponto flutuante são necessárias para rodar esses métodos em função do tamanho da matriz. A pergunta que eu queria colocar hoje para vocês é: e se nós não tivermos tempo suficiente ou espaço ou inclusive dinheiro para rodar esses métodos, né? Então lembrem lá que o método de eliminação de Gauss, ou a decomposição LU, custava da ordem de 2/3 de n ao cubo operações. Claro que se eu sei o número de operações que eu preciso, operações de ponto flutuante que eu preciso executar, então eu consigo relacionar isso com o tempo de execução. Então, e se eu não puder esperar esse tempo suficiente? Por exemplo, em exames de tomografia médica ou de ressonância médica, o paciente entra no equipamento, algumas medidas são tomadas e o operador do equipamento vê a imagem que está sendo gerada, né? E daí ele decide se a imagem está com uma qualidade razoável, se eu posso evoluir para a próxima imagem que eu preciso coletar ou se eu tenho que repetir o exame. Para ele decidir isso, ele tem que observar a imagem. E essa imagem não é uma foto. Ela é obtida através do processamento das medidas que o equipamento de ressonância realizou. Esse processamento é feito pela resolução de um sistema linear. Então, isso aqui é um sistema linear muito grande. E claro, o paciente não pode ficar esperando ali por, digamos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, não sei quanto tempo. Esse processamento tem que ser rápido o suficiente, porque, bom, tem uma pessoa ali esperando, né? Então, talvez a resolução desse sistema linear, que é grande, se for feita usando métodos que a gente viu, como a eliminação de Gauss, não fosse viável, porque ia implicar numa espera exagerada para o paciente, né, que está dentro da máquina ali. Pode também acontecer de que o tempo não é a única variável importante, mas sim o espaço para armazenar os fatores da decomposição LU. É comum que em problemas de grande porte, a matriz que a gente está trabalhando é esparsa, no sentido de que poucas entradas da matriz são não nulas. Então, como apenas algumas entradas são não nulas, tem maneiras eficientes de armazenar a matriz economizando espaço e memória. Porém, quando a gente realiza a fatoração LU ou a eliminação de Gauss, a gente começa a manipular os elementos da matriz. Então, entradas, posições que estavam não nulas, podem deixar de ser nulas. Então, a gente começa a necessitar de mais espaço para armazenamento e nem sempre isso é possível. Nem sempre a gente tem isso à disposição. Outra situação é que é muito comum hoje em dia que a gente contrate serviço na nuvem, capacidade de processamento na nuvem para realizar alguma tarefa. Então, se eu preciso 2/3 de n ao cubo operações, eu posso fazer a conta de quanto tempo de processamento eu vou demandar e, portanto, de quanto dinheiro eu vou precisar para poder contratar esse processamento na nuvem. Então, a pergunta é, e se eu não tiver esse dinheiro disponível? O que é que a gente faz, então, quando a gente precisa resolver um sistema linear, mas não tem os recursos disponíveis? Os métodos que nós vimos, esse aí, decomposição LU ou eliminação de Gauss, são ditos métodos diretos. Eu sei exatamente quanto é necessário em termos do número de operações ou em termos do tempo de execução, do espaço em memória que eu preciso ter para guardar os fatores L e U. Então eu sei de antemão quantos recursos eu preciso para a execução do método. E ao final desse tempo necessário, desse número de operações necessário, eu tenho a solução correta do sistema linear, a menos de problemas numéricos. Uma outra categoria de métodos disponíveis é o que a gente chama dos métodos iterativos. Os métodos iterativos, eles
funcionam de forma diferente. Então, enquanto que num método direto você tem que esperar o prazo completo do método, da execução do método para ter a solução, mas daí também é a solução correta do método, do sistema linear, nos métodos iterativos você não tem a solução correta, mas sim você tem melhoras incrementais numa aproximação para a solução. Então, e cada melhora dessa daí é rápida. Ou seja, você tem que começar com uma aproximação inicial, pode ser ruim, eventualmente, né? E rodando um passo do meu método, essa aproximação ela é melhorada um pouquinho. Se você rodar mais um passo, melhora de novo. Quanto mais você rodar, mais melhora. Logo, você pode deixar o seu método rodando pelo tempo que você tiver disponível. Olha, eu posso esperar 10 minutos. Ok, rode 10 minutos, você vai ter a melhor solução possível dentro de 10 minutos. Talvez o método direto precisasse de 15 minutos, mas 15 eu não posso esperar. Se ele roda apenas 10 e eu interrompo, eu não tenho nada. No meio da execução do método direto, se eu interromper a execução, eu não tenho nenhuma aproximação. Os métodos iterativos, gradativamente, vão melhorando uma aproximação que você forneceu inicial. Então, a solução, a aproximação que você obtém é proporcional aos recursos que você tem, a quantidade de operações que eu posso executar ou ao tempo que eu posso permitir de execução. Certo? Então, normalmente a ideia é, se você tem recursos suficientes para rodar o método direto, rode o método direto e tenha a solução, a melhor solução possível. Se você tem recursos limitados, rode um método iterativo, que vai permitir uma aproximação dentro daquela quantidade de recursos que você tem à disposição. No próximo vídeo a gente vai começar a ver métodos iterativos, aí, pelo menos 2 exemplos de métodos iterativos que a gente pode empregar. Tá ok? Obrigado, pessoal. Até lá, então.